E aí, meus amigos, beleza? Então vamos lá, voltando aqui à nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto, aqui vocês estão vendo agora, né? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Primeiro, ó, o comprimento de uma barra de certo material é de 5 metros a 0 graus Celsius e 5,004 a 100 graus Celsius. O coeficiente da dilatação desse material equivale a quanto? E aí ele quer achar aqui o valor do alfa, perfeito? Então vamos aqui para o nosso quadro branco. Deixa eu botar a questão aqui. E aqui vocês estão vendo essa minha tela, né? Vamos lá, olha só. Vou botar de azul. O comprimento da barra vale 5 metros inicialmente, né? Então o L0, turma, ele vale 5,000 do metro. Na temperatura inicial, θ0, de 0 graus Celsius. Depois, a barra irá ter um comprimento final L, veja, de 5,004. Então, 5,004 metros, na temperatura θ de 100 graus Celsius. Foi isso que ele disse até agora, e ele quer achar o valor do alfa, turminha. Beleza? E aí, vamos lá. Aqui a gente verifica que o nosso ΔL, né, ele é dado pelo L menos o L0, tá bom? ΔL, né, variação do comprimento, é o comprimento final menos o inicial. Então a gente vai ter aqui um resultado, né, de 5,004 menos 5,000, isso dará 0,004. Show de bola? E isso daqui, turma, é o equivalente, né, a 4 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Vamos trabalhar com essa forma aqui na notação científica, e aqui a gente vai ter a variação de temperatura, Δθ, que é o θ menos o θ0, dando como resultado 100 graus Celsius. Show de bola? Tranquilo até aí? Suave, né? Perfeito. A nossa equação de comprimento, né, de variação de comprimento linear, de variação de comprimento superficial e volumétrica, ela é dada pela expressão ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, né, para o comprimento. Se eu estivesse trabalhando com variação superficial, seria ΔA, né, variação da área, é a área inicial, A0, beta, que é o coeficiente, vezes o Δθ, e se fosse volume, ΔV, V0, gama, né, que seria esse coeficiente, vezes Δθ. Beleza? Como é comprimento linear, a gente vai trabalhar com essa expressãozinha aqui. E aí, vem comigo, nosso ΔL, ó, é esse carinha, o L0 é esse carinha aqui, o alfa é o que ele quer achar, e o Δθ é esse daqui. Então ele deu tudo, basta a gente o quê? Substituir, né? Ó, 4 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a L0, 5, né? Vezes o alfa vezes 100, onde 100 é 10 ao quadrado. Beleza? E esse carinha aqui, vou colocar para cá. E aí a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 3 igual a 5 vezes 10 ao quadrado do alfa. E aí o nosso alfa vai ser o quê, turma? 4 vezes 10 a menos 3, que divide, né? Esse carinha está multiplicando, né? Vai para o outro lado dividindo. 5 vezes 10 ao quadrado, perfeito? Isso é 4/5 vezes 10 o quê? Olha só, uma artimanha aqui bem interessante. Esse carinha aqui está no denominador, né? Então, a gente pode passar ele para o numerador trocando o sinal desse, né? Ou, né, divisão de potências de mesma base, repete a base, 10, e subtrai os expoentes, né? Então, menos 3, menos 2, perfeito, turma? Menos 3, menos 2, menos 5, né? Menos 3, menos 2, menos 5. Então, a gente vai ter isso daqui, tá bom? Como o resultado inicial, né? E aí a gente olha nas alternativas e verifica que não tem esse valor. Só que aí 4/5, turma, é 0,8, né? Então a gente tem o alfa igual a 0,8 vezes 10 a menos 5, beleza? E isso daqui, vamos lá, não tem na expressão, mas a gente tem ali, ó, o 8, né, vezes 10 a menos 6, que são valores, né, iguais, certo? E esse daqui é o valor do nosso alfa,
tá? Como a gente trabalhou na temperatura aqui graus Celsius, o valor dele ó, é graus Celsius elevado a menos 1, e a alternativa correta é a letra C. Show de bola? Tranquilo, né? Tire um print aí para vocês resolverem depois. Vamos aí para a próxima questãozinha. Olha aí. Questão 2, galera. Vamos lá, olha só. Leiam aí o seu enunciado. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do metal A é a metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. Beleza. A temperatura ambiente, a lâmina está na vertical. Se a temperatura for aumentada a 200, a lâmina... Beleza. Galera, olha só. Nessa questão, a gente vai ter... Eu já comentei sobre isso, né, com vocês. Eu vou ter aqui... dois materiais que estarão unidos, né? Esse é o B e esse outro aqui vai ser o A. Só que aí a gente tem que eles não possuem o mesmo coeficiente de dilatação linear. Ó, o alfa do A, ele é o equivalente, olha, à metade do B. Então, o alfa do A, ele é equivalente ao alfa do B, beleza? Sobre 2. Não é isso que ele está dizendo no enunciado? O coeficiente da dilatação linear do metal A é a metade do coeficiente de dilatação linear do metal B. Perfeito, eu cliquei aqui sem querer e tirei o nosso quadro branco. Vamos lá, professor de física é doido, né, galera? Vou passar isso aqui para cá, para ficar mais a amostra aqui, show de bola. E aí, galera, quando a gente tem a expressão ó, da variação do comprimento ΔL igual a L0 vezes alfa vezes delta θ, vou colocar isso para um corpo e isso daqui para um outro corpo, para sanar qualquer possível dúvida. Olha só, esse daqui vai ser do carinha A e esse daqui vai ser para o carinha B. Tá? Se eles tiverem o mesmo L0, o A e o B, tá? E eles possuem aqui, ó, o L0 deles é o mesmo, né? Comprimento inicial do A igual ao comprimento inicial do B. E se eles forem aquecidos a mesma variação de temperatura, e ele diz que a temperatura vai aumentar 200 graus Celsius, então a temperatura inicial do A é igual à temperatura inicial do B. A temperatura final do A vai ser igual à temperatura final do B. Isso a gente verifica que a variação de temperatura do A vai ser igual à variação de temperatura do B. Né? Então, nessas duas expressões, eu quero que vocês entendam que o L0 deles serão iguais, o Δθ deles também será, né? O Δθ será igual, perdão, errei em português, né? Professor de física, né? Dá uma colher de chá. E aí a gente verificará que o ΔL, tá? O ΔL, ele vai depender única e exclusivamente do que, turma? Do alfa, né? O ΔL vai depender do alfa agora, né? Se a gente comparar as duas equações, se o L0 for o mesmo valor, o Δθ for o mesmo valor, a gente terá uma diferença no seu comprimento dependendo do alfa, tá? Então o carinha, a gente verifica que a gente está na multiplicação, o carinha, olha, que tiver o maior alfa, se a gente aumentar o valor do alfa, a gente aumenta o valor do ΔL. Não é isso que vai acontecer? O carinha que tiver o maior alfa vai possuir o maior ΔL. Se eu diminuir, por exemplo, aqui o valor do alfa desse cara, o que vai acontecer com a variação de comprimento dele? Vai diminuir. Tá bom? Isso que eu quero que vocês o quê? Entendam, tá? E aqui, dessa expressão, a gente tira, olha, que 2 vezes o alfa do A é igual ao alfa do B. Né, turma? Então, para a mesma variação de temperatura, a gente tem que o alfa do B ele é 2 vezes o alfa do A. Então, ele varia mais, né, o seu comprimento. Se a gente aumentar 1 grau Celsius, por exemplo, esse cara vai variar, digamos que 1 centímetro, esse cara, por possuir um alfa maior, ele vai variar mais, ele tem que variar mais do que 1 centímetro. Tá? Então,
quando a gente aquecer essa lâmina bimetálica, a gente vai ter que ter um comprimento final do A, digamos, aqui, e o comprimento final do B, digamos, aqui. Ele tem que variar o seu tamanho num número maior, ele tem que aumentar mais do que o A aumenta, devido ao quê? Ao seu alfa ser maior, tá bom? Só que isso daqui, por ser uma lâmina, turma, o seu ponto inicial aqui, ó, das duas placas tem que ser o mesmo, e o ponto final tem que ser o mesmo também. E aqui a gente verifica, ó, que a gente tem um vazio aqui, tá? E para a gente tirar esse vazio, o que a gente verificará? Que essa lâmina ela vai começar a se entortar para cá. Tá? Ela se entorta para cá, da mesma forma que essa se entorta para cá também. E aí a gente tem, ó, que o final delas aqui será o mesmo, tá bom? E aí com isso, a barra B se entortará para a esquerda, tá? Deitando, se a gente pode falar assim, sobre a barra A. Então esse vai ser o nosso esboço, tá? Porque esse carinha aqui, ó, por ele estar fora, né? Se a gente imaginar uma curva, esse cara está do lado de fora da curva e esse cara está do lado de dentro da curva, né? O cara que está do lado de fora da curva tem um comprimento maior, né, turma? Lembrando aqui, ó, comprimento, se isso daqui fosse uma circunferência, o comprimento da circunferência é 2πr, né? Onde R é o raio. Esse carinha aqui, ó, ele tem um raio maior, né, do que esse carinha aqui, certo? Então o comprimento dele é maior, passando aí para matemática, né? Então a resposta correta dessa expressão curvará para a esquerda, né? Letra D. Beleza, turma? Questãozinha legal essa, expliquei bastante aí para sanar qualquer dúvida dela. Perfeito? Tira um print aí, vamos dar continuidade. Próxima questão é essa daqui, questãozinha 3, né? Aqui tá 6. Eu tirei da apostila aí de vocês, né? Vamos lá, o que diz a questãozinha 6, turminha? Uma ponte de aço possui um alfa igual a tanto, tem um comprimento inicial de 300 metros a uma temperatura de menos 10. Ao atingir 50, o seu comprimento vai ter aumentado de quanto? Ele quer saber, então, aí a variação do comprimento linear, né? Vamos lá. A gente tem um alfa. 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Possui um comprimento inicial de 300 metros, tá? Numa temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, vai atingir a temperatura final de 50 graus Celsius. Eu quero saber o valor do L. Beleza? Aqui a gente tem, galera, um delta θ de 60, né? Que é final menos inicial. Então a gente vai ter 50 menos 10, tá bom? Isso vai nos fornecer, né, 60 graus Celsius. Aqui eu não sei o valor do ΔL, né, por eu não saber esse carinha, e esse é o alfa. Beleza. Galera, daquela expressão ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, a gente consegue trabalhar nela e a gente chega naquela expressão do comprimento final L é igual a o L0, né, que multiplica 1 mais alfa Δθ. Eu expliquei essa questãozinha para vocês, essa equaçãozinha para vocês ainda há pouco, né? E dessa daqui a gente já acha direto o L, tá? Mas, professor, se eu usar essa, galera, vai dar no mesmo, tá? Porque aqui o ΔL, que eu não sei, eu vou achar ele, né? Vai ser o L0 que ele deu, o alfa que ele deu, o Δθ que ele deu. E aí eu vou achar o ΔL. Quando eu achar o ΔL, lembra que o ΔL, ó, é o L menos o L0. Show? Então eu vou ter achado esse cara agora. O L é o que ele quer saber e o L0 ele deu. Dá para resolver também, tá? Com o mesmo trabalho de usar essa. Mas como eu não utilizei essa ainda, quero trabalhar com ela agora com vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Então, continuando. O nosso L vai ser o L0 300 metros, né? Que é 3 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 1 mais o alfa, 12 vezes 10 a menos 6, vezes o Δθ, cadê? 60, que é 6 vezes 10. Show? Beleza, galera? Aqui, não, deixa com preto ainda. A gente vai ter que o L vai ser, olha, 3 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 1 mais 12 vezes 6
Dá 6 vezes 2, 12, né? Então 2 vai 1, 6 vezes 1, 6, como que foi? 7, né? Beleza? E aqui vezes 10 a menos 6 com 10, vai dar 10 a menos 5. Perfeito, turma? Então só mudei a cara um pouquinho daquela expressãozinha. Esse L, lembrando aqui, ó, ele quer em centímetro, tá? Então o que a gente achar vai estar em metro, beleza? Porque eu usei aqui, ó, 300 metros, tá? Informação importante isso. Galera, deixa eu ver uma melhor forma aqui para a gente trabalhar aqui. A gente pode aplicar a distributiva ou passar esse daqui, ó, vai dar 0,00072, depois multiplica, né? E aí, vamos aplicar a distributiva aqui? Então a gente vai ter, ó, 3 vezes 10 ao quadrado, né? Mais 72 vezes 3. Então 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Vezes 10 é menos 5. Né? Então a gente vai ter isso daqui. E isso, turma, ó, é 3 com 2 zeros, né? 300, mais 0,00216, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E é isso que a gente tem. E esse L vai ser 300,00216 metros. Né? E agora eu acabei de ver que eu errei a questão. Né? Peço desculpa, porque ele quer o seu comprimento ter aumentado de... Então ele quer o delta L, né, galera? Ele já quer isso aqui, professor Bisonho, brincadeira, né? Mas, turma, a gente verifica, ó, que ele aumentou desse valorzinho aqui, né? Ó, que ele tinha 300. Né? Ele tinha 300 e ele quer o delta L. Então, ó, o L final é 300, alguma coisa. Esse alguma coisa é o que aumentou, né? Então isso daqui é o delta L, galera. Pô, dei mole aqui, vocês nem para me avisar, hein? Brincadeira. Queria ver se vocês estavam espertos, na verdade, já sabia isso desde o princípio. Então aqui, turma, esse é o delta L, ó. Então delta L vai ser 0,00216, tá bom? Do metro, né? E esse delta L é igual a 0,216 do centímetro, perfeito? Ó. 216, 0,216 do centímetro. E não tem o gabarito. Que legal, hein? Mas é essa a resposta aí. Se eu não errei na matemática, deixa eu ver aqui rapidão. Uma questãozinha anulada, né? Olha só, da IAR de 89. Pouco tempo nessa questão. 300, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. 0,216, 0,216, é isso daqui, galera. O gabarito é esse. Provavelmente deve ter tido um erro aqui na hora de passar. 0,216. Pronto. Beleza? Letra B. Beleza? Continuando, tira um print aí. Vamos lá. Questãozinha. Essa é legal, galera. Olha aí. Daí, dá uma lida aí no seu enunciado enquanto eu boto aqui pro lado, ó. Leram? Uma barra de aço na temperatura de 59 graus Fahrenheit apresenta 10 metros de comprimento. Legal. Quando a temperatura da barra atingir 212 Fahrenheit, o comprimento final desta será de quantos metros? E ele nos fornece o coeficiente da dilatação linear do aço com o valor de 1,2 vezes 10 a menos 5, só que, galera, ó, graus Celsius a menos 1. Quando ele nos fornece o alfa em graus Celsius a menos 1, as temperaturas precisarão ser utilizadas em graus Celsius. Tá? E aqui ele nos fornece a temperatura inicial de 59 Fahrenheit, tá? E a temperatura final de 212 Fahrenheit, galera. Então aqui a gente tem um delta θ, né, que é dado em Fahrenheit. Só que para trabalhar com esse alfa, a gente vai precisar utilizar a temperatura em graus Celsius, tá? Então esse delta θ aqui, galera, a gente vai precisar
passar, tá bom? Para uma variação de temperatura em graus Celsius, que a gente já sabe aí das aulas passadas, beleza? E aí eu quero o comprimento final, né? O L0 ó, vale 10 metros. O comprimento final ó, da barra vai ser de quanto? Beleza, galera? Vou aumentar ali um pouquinho o espaço. E vamos lá, o que a gente pode fazer? Eu sei que isso daqui é 100 graus Celsius, né? Eu posso só achar essa e diminuir. Ou então, vamos trabalhar com a variação de temperatura. Eu sei que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, né? Usando essa daí direto, acho que fica melhor, né, galera? Para usar. E aí, eu utilizei aqui a artimanha da calculadora para ver se não vai dar nenhum erro. 153, né? 153 aqui. 153 graus Fahrenheit. E delta TC, que eu quero utilizar, sobre 5, vai ser igual a 153 sobre 9. Esse delta TC, isso aqui não é múltiplo de 9, né? 5, 8, 8, 9. Não é assim, né? Então dá para a gente dividir. 153 por 9. Fazendo de cabeça rapidamente, 17, né? Vejam que assim é fácil, né? Então a gente vai ter delta TC sobre 5 igual a 17. E delta TC vai ser 35, né? 5 vezes 7, 35, 5 igual a 3, 5 vezes 85, né? Galera? 5 vezes 7 é 35. Então 5 vão 3. 5 vezes 1, 5, com 3 que foi 8. Então a gente tem uma variação de 85 graus Celsius. Perfeito? Vamos lá para a continha. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. O delta L vai ser o L0, cadê? 10 metros, vezes o alfa, 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes delta teta, agora a gente usa, ó, 85, perfeito? E aí o delta L, galera, vai dar o quê? Isso daqui é 12 vezes 10 a menos 5 vezes 85, tá? 1,2 eu multipliquei por 10, deu 12, beleza? E esse delta L vai ser 85 vezes 12, né? É 850 mais 170, né? Então, 85... E 20, né? Beleza, que é 850, né? Se fosse vezes 10, só que é 12, então falta aí 85 duas vezes, né? Então, 1020, então, zero. Professor de física faz conta meio doida mesmo, né, galera? Vocês estão percebendo, né? Vezes 10 é menos 5. Show, só que não é isso que ele quer, né? Ele quer dessa vez o comprimento final, né? Tá de preto. Isso é igual a 1, 2, 3, 4, 5, então é 0,0, né? 1, 0, 2, 0, é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Do metro. Tá foda essa mesa digital hoje aqui. Isso foi o que aumentou. Esse é o delta L. Então o L final, galera, vai ser 10 vezes... vai ser o 10 mais isso daqui, né? Então vai dar 10,010. 10,01002 aqui, a letra A. Beleza, é a letra A, né, galera? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber tudo numa resposta só. Cadê? Calma aí. Aqui. Aqui. E aí, vamos lá.
O ΔL é L menos L0, para ficar bonitinho aí. A gente tem 0,01020, vai ser igual ao L final que eu quero descobrir, menos 10. E aí o L final é 10 mais 0,01020. E isso dá 10,01020. Show, turma? Letra A. Tira um print. Dúvidas? Molezinha, né? Vamos lá para a próxima. Essa daqui eu acho que eu preciso jogar isso para baixo. Ó, nem o seu enunciado aí, turma. Galera, dá o print, né, para ler, né? Porque eu tenho que continuar. Um cientista está à procura de um material que tenha um coeficiente de dilatação alto. Perfeito. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-la como suporte para o telhado das casas. É uma historinha, né? Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa. Que legal, refrescando o ambiente. Interessante, né, turma? Nos dias frios, as vigas encolheriam, o telhado iria abaixar, não permitindo a circulação de ar, e aí o ambiente ficaria, né, mais quentinho, né, porque o calor não iria sair. Legal. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Tá bom. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e achou esse gráfico daí. Legal. Vou tirar isso aqui para o lado. Olha, aqui tem, ó. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente da dilatação linear do material produzido pelo cientista vale, ele quer o alfa. Tá bom. Turma, vamos lá. Chegar para cá. Daquele gráfico, a gente verifica, olha, que ele começa na temperatura 20, então esse é o θ zero, tá? Vou interpretar esse gráfico. Ele vai para a temperatura de 220 graus Celsius, né? Então a temperatura final ali analisada é de 220 graus Celsius, perfeito, turma? Temos aqui um Δθ de 200, né? Graus Celsius, show. Nessa temperatura inicial, ele tinha um comprimento, veja, de 2 metros, então o L0, galera, vale 2 metros, tá? E quando ele chegou na temperatura final de 220, olha, o tamanho dele, L, passou a ser de 2,24 metros. Então a gente teve aqui um ΔL, perfeito, de 0,24 metros. Show? Molezinha. E eu quero achar o valor do alfa. Só confirmar aqui que é o alfa, analisando o coeficiente de dilatação linear. Beleza, é o alfa mesmo. E aí, vamos lá. Galera, ΔL é L0 vezes alfa vezes Δθ. O ΔL 0,24. Deixa eu botar 24 vezes 10 a menos 2, né? Para cortar com esse daqui. Vou colocar aqui agora. Olha só. Vai ser igual a L0, 2, vezes o alfa que eu quero descobrir, vezes Δθ 200. Professor, não entendi nada que o senhor falou aí rapidão. Olha só, turma, o que é 0,24? É 24, né, vezes 10 a menos 2. Isso vai ser igual a 2 vezes alfa vezes 200, que é 2 vezes 10 ao quadrado. Certo? E aí, 2 vezes 2 dá 4, né? A gente vai ter, ó, 24 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a 4 vezes 10 ao quadrado do alfa. Show? O alfa, turminha, vai ser, ó, esse 4 está multiplicando, ele passa para lá dividindo, né? Então a gente vai ter 24 vezes 10 a menos 2, que divide 4 vezes 10 ao quadrado, né? E esse alfa vai dar 24 por 4 aqui, vai nos fornecer 6, né? 6. E aqui divisão de potências de mesma base vai dar 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Certo? Repete a base e subtrai os expoentes. Então é menos 2, menos 2, menos 4. E aí, 6 vezes 10 é menos 4, graus Celsius é menos 1, letra D. Beleza, turma?
maneira, né? Questãozinha legal, show de bola. Tira um print aí da resposta para vocês fazerem depois. Aí depois tenta ler o enunciado, galera. E resolver sozinho, tá bom? Aqui, tira um print aqui também, ó. Tá? Tenta resolver sozinho, porque só assim vocês vão aprender física, tá? E vai deixar de ser essa matéria que todo mundo fala que é difícil, tá? Mas não é. Falta prática de vocês apenas na resolução, né, de exercícios, tá bom? Só assim aprende física. Galera, já que eu aumento aqui minha tela, interromper o compartilhamento, aí venho para cá, beleza. Fecha isso daqui, não quero nada agora do Google. Turminha, tranquilo? Vou parar essa gravação e já já a gente volta com mais conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá.